Pai, Mãe Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao meu redor. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando for contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos revele a tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se deem, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser. E assim, poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Quem gostaria de fazer a leitura? Sérgio Solange. Quer fazer, Sérgio? Solange, eu gostaria que você lesse. Pode Tá bom, ser? pode ser. Então, vamos dar boa noite aqui primeiro para o Vamos te Oswaldo ouvir. Borges, que Ó, chegou. vamos começar ali em cima. A verdade é, Vamos. primeiro parágrafo, Qual é a página, Solange, o livro? é duzentos e O- quinze do livro grande. já está marcado aqui, 215. Ok. Última noite também A para mim, para o verdade, time, para a a Lá em Cíntia. verdade cima. é. É, lá em cima, Rodrigues. Na verdade, é no fim do Quem parágrafo sabe? anterior. Está do lado direito aí na terceira linha. É, terceira linha. No final da terceira linha, Ah, tá. Ok. tá? Ah, foi até bom você fazer isso, tá? Tem uma observação que eu achei Isso. interessante. Vou colocar aí Então para vamos você. lá? Bora. Boa A noite, pessoal. verdade, a verdade nossa, perdi. A verdade é, quando a alma começar a ganhar um pouco de controle sobre o impulso do ego, ela repreenderá a personalidade humana por seu egoísmo e exclusividade. Ela exigirá da psique adotar o amor incondicional e a crença na universalidade e na unidade de todas as pessoas, não importando quem sejam. Quem sabe agora você possa entender mais facilmente como e por que a criação de sua individualidade por meio do ego formou a grande cápsula dos impulsos físicos, que produziu e encerrou sua consciência humana, criando tanto sua forma física como sua personalidade humana, uma vez que governa sua mente e emoções, pensamentos e sentimentos. Ela impede você de fazer contato com a fonte de sua vida e com sua alma. Seu verdadeiro propósito na vida é alcançar o domínio do seu ego, estendendo
seu pensamento e sentimento para aquele que você percebe estar por trás da criação, pedindo continuamente por iluminação. Este é o primeiro passo que uma pessoa deve dar em direção àquele glorioso momento em que fará contato com o divino e, em seguida, prosseguir através de uma contínua purificação do impulso do ego, até o retorno a esse estado celestial, onde nasceu sua alma e de onde procede a sua individualidade. Ó, eu queria dizer, relendo esse parágrafo, né? É, no um, dois, três, né? No terceiro parágrafo, é onde começa com este é o primeiro passo, né? Este é o primeiro passo. E aí eu fui atrás do primeiro passo aqui, né? E aí eu descobri não, né? O texto diz que o primeiro passo é alcançar o domínio do ego, certo? É. E entender mais facilmente, né? Já no primeiro parágrafo, como e por que a criação e individualidade por meio do ego formou a grande cápsula dos impulsos físicos que produziu e encerrou sua consciência humana, criando e tal, 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 né? Então, o primeiro passo é esse. E prosseguindo, né, um próximo passo, através da contínua purificação do impulso do ego. Então, o primeiro passo é entender o ego, né? Pessoa do ego, o que que ele faz, né? Qual é a sua objetividade, sua função dentro do sistema todo, né? É entender e aceitar, né? Porque ele não é fácil de aceitar, né? Mas tudo bem. E segundo, a purificação. E se vocês observarem, a gente vai entrar agora na individualidade, na página, na página 220, ele vai, até a página 220, ele vai realmente preparar a gente para o processo de purificação, que é um exercício, né, que ele recomenda, que é aquele dos papelzinhos, né, os papeizinhos, quem já tem esse papel, né? É a forma de purificar a consciência, sem trabalho nenhum, né? Só na meditação, tá? Só queria dizer isso aí, para adicionar aí facilidades, né? Pode continuar, Solange. E como se deu a criação da individualidade? Como disse antes, a consciência universal alcançou o ponto máximo de mútua retenção e houve uma explosão que separou e dividiu o impulso da vontade criativa do impulso de propósitos amorosos, os quais se separam e se fizeram ativos na criação como Pai, inteligência, mãe, amor, vistos como a eletricidade, magnetismo, ligação, repulsão, vida, reunidos em equilíbrio como consciência divina, vida. Portanto, o mundo visível, longe de ser sólido e matéria, imponderável, na realidade é mente, atividade, trabalhando sempre em conjunto, com o emocional, magnético, ligação, repulsão, também conhecido como atração, rejeição, né? A ligação aqui. É. Pai, inteligência, eletricidade física e mãe, amor. Físico, magnético, ligação, rejeição, juntos produziram um filho, o ego. Este impulso de individualidade nasceu e tomou forma consistente e inalterável dentro das energias da criação, para assegurar que as várias forças elétricas, expressas como prótons e elétrons, e o resto do grupo de partículas, descobertas com excitação pela ciência, não escapassem voando ininterruptamente em um distante estado sem forma, mas que fossem contidas e controladas pelo impulso magnético, ligação, rejeição da mãe amor,
para chegar à manifestação de uma forma. A ciência talvez conteste os parágrafos anteriores, uma vez que ela tem se esforçado bastante para descrever os vários processos de ligação, aplicando diversos termos às energias de ligação. A ciência é bem-vinda para nomear as energias de ligação ou atração, com a terminologia que desejar. Porém, permanece o fato de que essas energias tomaram forma do grandioso e primordial impulso da Mãe Amor, cuja função primordial de consciência é a de dar forma à individualidade. O impulso do Pai, vida e inteligência, fornece o ímpeto elétrico para a criação. O impulso da Mãe propósito amoroso proporciona a ligação para reter o ímpeto elétrico e colocá-lo sob controle na individualidade. O impulso da Mãe propósito amoroso proporciona também o impulso repulsão-rejeição para assegurar a sobrevivência da individualidade. Este é o processo da criação. A ciência só pode se aproximar da criação como espectadora, ainda que seus embaixadores sejam humanos e experimentem a vida neles mesmos. A mente humana somente pode observar o que foi criado. Não se pode entrar nos processos íntimos da criação, ocultos na matéria e nos campos mais básicos de energia. Deixa eu Vocês fazer. entenderam isso aí? É isso que eu ia perguntar. A gente leu Ah, bastante aí, não parou, né? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo bem para todo mundo? Alguém gostaria de fazer um comentário? Deve a leitura, por gentileza, desse parágrafo, Solange. sim. Não se pode entrar nos processos íntimos da criação, ocultos na matéria, e nos campos mais básicos de energia. Eu não entendi. Mas ele está falando em relação à ciência, né? É, A ciência só pode se aproximar da criação como espectadora, ainda que seus embaixadores sejam humanos e experimentem a vida nele mesmo, ou seja, a gente está vivendo, sente a vida na gente mesmo, né? Assiste a vida dos outros. A mente humana somente pode observar o que foi criado, né? Não se pode entrar nos processos íntimos da criação. A gente não consegue criar ainda, né? E saber exatamente como a atração funciona, atraindo o que ela está atraindo, uma coisa, né, que sai em perfeição. Né? A gente ainda não tem essa possibilidade. Eu imagino ainda que o homem ainda não consiga ter esse conhecimento profundo de juntar os átomos, formar os elementos para formar corpo, para formar as coisas. Né? Então ele pode só observar a criatura já, né? mesmo porque o Cristo explicou aqui como é, né? Ele deu um conhecimento mental para nós, né? Como quando ele fala sobre uma montanha, poderia descrever um furacão, né? Descrever uma montanha, mas você não vai vivenciar, não sabe. E Mas aqui ele está falando que a ciência não consegue, né, descobrir isso. isso. É, Ele vai mais atrás. longe, né? Ele fala que a ciência, pesquisando, olhando, medir, não consegue ainda chegar nessa possibilidade, né? Porque, É aquilo que está na carta 5 que não se chegou ainda à consciência dos cientistas e da maioria da população que cada átomo, cada partícula elementar
tem consciência. Isso é quase muito difícil das pessoas compreenderem isso. E por isso mesmo vai haver uma dificuldade até que hajam pessoas em número suficiente para aceitar, entender e aceitar essa questão de que tudo tem consciência, desde a menor partícula até o mamute, tudo tem consciência. Cada célula tem consciência. E isso a gente só entende intelectualmente, porque se entendêssemos realmente em profundidade esse conceito, a gente estaria muito mais próximo de a gente perceber-nos como criaturas divinas. A gente ainda não absorveu esse fato. Então Então, começa aí. É. vocês se lembram também que em determinado, eu não me lembro em que carta agora, eu acho que é na carta um ou 2, quando Jesus fala do fenômeno da multiplicação dos peixes e dos pães, que ele mesmo não sabia como acontecia. Ele sabia como pedir para o Pai, e como ele pedia, e o Pai realizava aquilo que ele pedia através dele, mas ele mesmo não sabia como acontecia, né? Ele não tinha um conhecimento científico, que nada, ele sabia que o que tinha que ser feito. Tinha convicção absoluta que o Pai faria, e o Pai fazia, né? O Solange, tem uma palavrinha aí que está bem claro, né? O que que a ciência não consegue penetrar, né? Entender. É a intimidade, é a parte íntima do processo. E Cristo vem falando aí sobre impulsos, né? Dos impulsos de criação, né? No parágrafo seguinte, ele diz aí, ó, que a ciência nunca será capaz de apontar o fator motivador X. É. Então, assim, a gente sabe que a ciência conhece o eletromagnetismo, conhece as moléculas, né? Enfim, e ela conhece tudo isso, mas ela não sabe o que que impulsiona tudo isso no processo de criação. É isso que Cristo está falando aqui. E se a É. gente voltar na página 211 e 212, nos dois parágrafos iniciais, onde ele fala da diferença da consciência universal e da consciência divina, no segundo, no, se- no segundo parágrafo da página 212, ele diz, ó, é nesse reino da consciência divina que a ciência pode penetrar. Então, a ciência, ela entendeu o eletromagnetismo, mas ela nunca vai entender o impulso, os impulsos do eletromagnetismo, que é o impulso pai e mãe. Nunca. Ela nunca vai entender. É isso que Cristo está dizendo aqui. Essa é a intimidade do processo de criação, tá? Pode Entendo até assim. conhecer, pode até chegar a conhecer a consciência divina, mas a consciência universal nunca será conhecida. Mas por quê? Porque ele diz na carta, né, nas cartas, ele diz que a ciência, ela é lógica, ela tenta explicar os processos, ela quer achar uma razão para tudo. Ela não aceita isso aqui como um fato. Pragmático. Então, por isso que é impossível ela achar, entendeu? Não, É. mas eu acho Eu também, entendo que seja isso, né? mas eu entendo Uhum. também que ele diz que a consciência universal é o incognoscível, Sim. né? Então, não tem o que, Não, não tem o que a, fazer para conhecer né? a consciência universal, Vladimir, nem nós, né? Por quê? Porque se quem entra na consciência universal, né, quem retorna, perde a individualidade, né, e volta para o Mal acaba, equilíbrio. né? Acaba. Então, é o máximo que a gente chega na consciência divina, né, que é, Isso, na verdade, desde os impulsos até a vida, né? Ele acabou isso, de escrever na página anterior aí, né? isso. Boa noite. Boa noite. Poxa, Oswaldo. É, eu queria só compartilhar também aí o meu ponto onde eu compreendo desse trecho. O que o Cristo está falando aí é porque a ciência hoje ela estuda fatos, ela carece de provas. Então, ela estuda a distância, ela analisa o que acontece à distância. Os cientistas mesmos
Eles não experimentam em si mesmos, com honrosas exceções que estão surgindo muitos agora, que já estão despertando para isso, para conhecer mais além esse processo. Mas mesmo esses estão trazendo as análises para os fatos, comprovando, porque a ciência, devido aos seus regramentos, ela precisa de prova. Mas vai chegar o tempo em que a ciência e a espiritualidade elas vão fundir, elas vão se fundir, vai tornar uma. E aí sim a ciência vai conhecer tanto a espiritualidade quanto a espiritualidade vai conhecer a ciência. Então vai ser nesse momento agora em que o Cristo está chegando à Terra novamente com essa novidade para implantar essas bases de crescimento mundial. A ciência hoje ainda é espectadora. Ela analisa as imagens na tela, mas ela não conhece nada do projetor por ela mesma. Então, eu vejo que o Cristo está nos mostrando é isso aqui, que ela é incapaz de conhecer esse fator motivador, esses impulsos que o Cristo fala, porque ela ainda não. Os cientistas não experimentaram por eles mesmos. Eles experienciam a vida, eles experienciam isso na vida deles mesmos, mas eles mesmos não conhecem. São ignorantes disso neles mesmos. E a gente só pode saber quando nós experimentamos, a conclusão é única, pessoal, ela é intransferível. Então, os fatos que eles têm para poder, igual o Cristo fala, o que eles têm para narrar hoje, tem pouca importância para o nosso crescimento da humanidade. Então, é essa ciência que o Cristo está aqui a falar dela, né? Que eles estão esforçando para nomear, já descobriram bastante coisinha aí, as partículas, moléculas, essas coisas, mas ainda como espectador. Olha como é que a ciência faz hoje. Ela quer conhecer, inclusive, a astrologia, tudo fora, empreendendo essas viagens caríssimas ao espaço para estudar a luz, para estudar os outros planetas, descobrir se tem vida, mas tudo para fora, tudo espectador. Não vai chegar lá nunca nesse conhecimento antes de associar com a espiritualidade. É isso aí que eu queria compartilhar. A ciência nunca será capaz de apontar o fator motivador X, a partir do qual surgem as energias que controlam a criação da forma individual. Porém, o que a ciência tem a dizer sobre a criação tem pouca importância para você como indivíduo. A ciência não mudará nem um pouco seu estilo de vida, sua saúde, seu ambiente, seus sentimentos pessoais e conquistas. O que você precisa saber é o que vim expressamente explicar e como escapar do impulso egoísta, possessivo, protetor que foi dado a você pelo ego para assegurar sua individualidade e sobrevivência e sua aspiração inata para retornar à alegria e felicidade da qual surgiu a vida de toda a criação. Esta é a razão pela qual vim originalmente à Terra e porque venho neste momento, para fazer algo que nenhum cientista jamais poderá fazer para você: ajudar sua alma a emergir dos confins de seu impulso egocêntrico e lançá-la em um novo programa de vida para os seus pensamentos e emoções, que expressará diretamente a vida da consciência Pai-Mãe, que foi injetada em você e em toda a humanidade no momento da concepção. Em virtude do próprio ego possuir o ímpeto elétrico da atividade, criatividade, e os impulsos magnéticos emocionais de ligação-rejeição, o que quer que nasça
do impulso do ego, através de seus pensamentos, sentimentos e ações, estará carregado de vida física eletromagnética, que reproduzirá formas de vida idêntica, que serão finalmente materializadas na vida do ego criador. Essas formas Posso criadas, fazer, só um minutinho, e só fazer um comentário, que é uma coisa que a gente sempre pensa, né? Que fala assim, que Jesus nos ensina na carta o tempo todo que o pensamento e a nossa emoção faz a criação, cria, né? O que a gente pensar com uma emoção carregada. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque o nosso ego também tem esse poder de criar, como ele está dizendo aqui, né? De essa forma impulsionadora de criatividade. E, e, e o ego, quando ele cria, ele também não está nem um pouco preocupado se vai ferir alguém, se vai machucar, prejudicar alguma situação ou não, né? Ele vai criar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que o nosso ego pode criar. E outra coisa que eu acabei deixando passar aí. No terceiro parágrafo, ele vai começar a dar instruções e preparar o leitor, né, para o exercício da purificação da consciência. Tanto que ele diz, ó, que você precisa saber o que que é. É como escapar do impulso egoísta progressivo protetor que foi dado a você pelo ego. E no parágrafo seguinte, ele diz: essa é a razão pela qual vim originalmente à Terra e por que vem neste momento. Então, ele veio para fazer isso, não deu certo. Aí ele agora veio através das cartas, né, para mudar isso. E o que que ele quer fazer? Ajudar sua alma, né, do leitor, a emergir dos confins do seu impulso egocêntrico e lançar a alma em um novo programa de vida para os seus pensamentos e emoções. E aí, em virtude do próximo, que ela vai ler agora, ler, né? Do impulso do ego, desse ímpeto da atividade e criatividade, né? Isso vai criar as nossas situações diárias, né? É isso mesmo. Por isso que a gente sempre tem que estar preocupado em entender, em saber primeiro o que é ego, né? Como ele age na gente, quando ele é despertado, quando você pode controlar e evitar que ele funcione, né? É isso que o mestre vem e diz para a gente. Esse é o principal propósito da gente aqui na Terra. Transcender o ego, né? Poder fazer com que o nosso ego, que a nossa consciência purificada, junto com a consciência universal, com a consciência divina, perdão, e a nossa alma, né, possa dirigir a nossa vida, continuar a nossa vida, e não o nosso ego. Um fator muito importante é a capacidade de realmente controlar o tempo de reação. É um processo que está lá na amígdala, no nosso cérebro, tem uma estrutura que na ponta dele, nas pessoas boa, não diria, não é boa, não sei o termo, é apenas o tempo de reação. Tem uma estrutura grande, nervosa, específica, que é a amígdala, e que houve muitos estudos mostrando que você, a gente, o tempo de reação da nossa resposta em relação a alguma coisa pode ser modificado e eles colocam as crianças que são capazes de. Desculpa aí, gente. Gasguei com uma água aqui. Não, é apenas que mudar a ativação, o nível de ativação dessa estrutura
ela modifica o tempo de resposta das pessoas. Então, quanto mais a criança é trabalhada para com amor, com alegria, com a capacidade de ela parar e observar um fato, mais essa amígdala, essa estrutura se modifica no tempo de reação e liberação de uma substância. Então, é bastante importante que há um mecanismo fisiológico que permite colocar naquela questão da carta 8, onde ele fala do tempo em que você dá ao outro 10 minutos e a si mesmo. Isso tem muito a ver com a capacidade de nós treinarmos esse processo e modificarmos a resposta desse sistema, que está ligado ao sistema de matar ou correr ou sistema de sobrevivência, a resposta de sobrevivência. A gente pode, mas a maior parte da humanidade está chafurdando nessa estrutura de forma bastante obscena. Era isso. Aham. Continua. Continua. Essas formas criadas não se manifestam apenas como experiências, mas também perturbam o funcionamento dos processos físicos do seu criador e são a origem dos desconfortos físicos, dos vírus ou das doenças. A origem dos vírus, ó. Assim, é causa de grande alegria quando a alma emerge da consciência humana encapsulada pelo ego, pois a consciência espiritual ascendente criará a condição harmoniosa e vivificantes que ela guarda na consciência. Por outro lado, é causa de tristeza quando a consciência humana está submetida ao controle do ego, produzindo aborrecimentos e atribulações nas experiências da vida e na condição física em si. Portanto, digo: se você não gosta de seu mundo, tem o poder dentro de si para mudar as suas condições de existência, exatamente onde você está, se tiver a fé e a vontade constante para fazê-lo. Eu decidi mudar minha realidade. Estou em plena atividade para mudar meu destino e estou fazendo de tudo mesmo que eu posso. E digo a vocês, não é fácil. O ego, ou sujeitinho para atrapalhar a gente, viu, rapaz? Mas, mas eu digo para vocês, é, eu criei uma. Aqui estou criando o hábito de fazer meditações, né? Agora, na oportunidade que eu tenho, eu estou lá meditando. Porque Cristo vai dizer aqui, né, que é o único modo que a gente tem de realmente atravessar esse processo. É meditando, não tem outro canal. É só fazendo contato com a consciência divina que a gente vai superar isso tudo aí, mudar, né? Mas é bala, o negócio é bala, viu? Mas eu vou mudar minha realidade e vocês vão testemunhar isso. Vocês vão testemunhar isso. Amém. Fala, Pode ir. Arceli. Falando, Arceli. É assim, quando ele fala que assim é a causa da grande alegria, quando a alma emerge da consciência humana encapsulada pelo ego, pois a consciência espiritual, bom, ele quer dizer assim, que essa mudança de ego é quando você controla as situações de sua vida e você olha a situação e toma a decisão depois. Você não é mais repentista, né? Aí você está mudando a sua realidade. É assim que começa a mudança da realidade.
Sim, é, é realmente cada vez que lhe vem uma situação, você ter a capacidade de observar e assim dar a si mesmo a oportunidade de não responder imediatamente àquela coisa. Então, isso também são duas coisas com relação ao que a colocação do Rodrigues. Hum, É, eu é aquele momento em que tem dois momentos, é a meditação e o outro, quando aquilo lhe vem repetidamente, é porque há muita energia daquela natureza, de mesma natureza, e por isso mesmo a gente tem que, além da meditação em si, ter a minha ferramenta é realmente o perdão e para qualquer situação. Então, é bastante importante que vezes sem conta pode vir uma situação para mostrar a você que, por exemplo, você tem muito orgulho, você tem. E aí, nessas ocasiões que você realmente reconhece a o seu problema e pede perdão, vai perdoando, de maneira que você vai diluindo essas energias. Ele dá ótimas ferramentas nos próximos capítulos. Eli, Foi, a gente poderia imaginar o seguinte: você, você tem uma profissão, né? Você tem uma profissão, certo? é, Aí você sabe tudo da sua profissão. Você sabe manusear, falar, a teoria, a prática, você é expert. Aí você descobre que o mercado para a tua profissão ele está desaparecendo, perdendo valor. Aí você quer mudar de nicho, você quer mudar de profissão. Aí você tem que começar de novo, né? Procurar uma nova profissão que se identifique, estudar, enfim, até adquirir habilidade. Eu estava lendo isso hoje nas cartas, né? Cristo explica exatamente isso. Nós temos um hábito formado de mais, né? De quantos anos? O hábito egóico, né? Pensamos egoicamente, agimos egoicamente de todas as formas. Para mudar isso, você precisa começar a fazer outras coisas, que é o que ele diz aqui, que é a consciência espiritual ascendente. A consciência espiritual ascendente é essa nova consciência que a gente vai adquirindo com o passar dos dias, que você vai lendo, meditando, orando, lendo, meditando, orando, lendo, meditando, orando. É assim que a nossa mente vai começar a pensar como consciência crística e não mais como consciência egóica. É só um processo, né, de mudança, esse encapsulamento, né, que o ego deixou a mente humana, entendeu? esse negócio é tão sério que eu percebo hoje que eu sou preguiçosa. Eu tinha falado isso para minha filha já, eu sou preguiçosa para pensar. Eu, não para trabalhar, mas para pensar. Então, tudo eu pergunto para ela, né? E aí eu sobrecarrego ela. Aí com as cartas eu tô vendo que era mais fácil. A, a impressão que deu assim no momento, quando eu comecei a ler as cartas, era que, nossa, eu vou ler as cartas, eu vou entender tudo e tudo vai mudar na minha vida, mas não é isso. É a partir da consciência que as coisas vão mudar. Aí sim é que depende da minha mente, de mim, de eu é, tomar cuidado com o meu ego, porque meu ego é extremamente preguiçoso para pensar. Quer que resolve, mas não quer pensar. Você Posso já fazer. entendeu? Você já entendeu? Só um minutinho, Vladimir. Você já entendeu que precisa, né? Precisa mudar. Você já entendeu isso. Agora,
É colocar É, o processo em ação, eu né? tenho mudado bastante, mas conforme a gente vai lendo, né? E vocês vão falando também, vai caindo mais fichinhas, né? E já há um É isso tempo eu aí. tenho percebido que eu sou preguiçosa. É, eu ia falar outra coisa, eu esqueci. Tá bom demais. Fala, Vladimir. Então, eu concordo absolutamente com o que o Rodrigues falou e com o que a Celina falou também. Só que eu acho que precedendo esse conhecimento, esse caminho, a gente tem que se autoconhecer, saber, saber o que é ego, perceber o ego na gente, em nós mesmos. Porque senão você não consegue fazer. Como é que você vai lutar contra o quê se você não conhece, você não sabe o que é o ego e como ele age em você, etc. Então, se você começa a prestar atenção em você e sabe já por Jesus aqui, o nosso mestre, o que o nosso ego é capaz de fazer, a gente vai começando a tomar atitudes de formas diferentes. Ele vai agir agora. De perceber, se você começar a entender o seu ego, você vai perceber quando ele vai começar a agir, quando ele está agindo ou quando ele agiu. E cada momento desse tem uma ação que você pode tomar, né? Antes se você percebeu antes de qualquer coisa segurar e contornar, não deixar ele agir, né? Ou se já está agindo, você segurar e contornar a situação, sabendo que o teu ego te colocou naquela situação. E se já ocorreu a situação que o teu ego fez, você também de perceber, prestar muita atenção o que foi que disparou o seu ego, aquele personagem, né? E aí ficar sempre atento, porque quando ocorrer a mesma situação, você saber que ele pode agir naquele momento e controlar, não deixar ele acontecer. Quando eu não estou dizendo que eu consigo fazer tudo isso, vocês sabem muito bem que às vezes eu dou umas pisadas na bola, mas esse é o caminho, né? Porque quando eu percebo, eu começo aí, eu não deixo o meu ego agir. Quando não é o meu ego agir, é a minha consciência junto já recebendo e chamando a consciência divina para vir tomar conta da minha vida, caminhar comigo, né? E aí eu sou bondoso, eu sou generoso, todas as minhas ações eu vou me preocupar. Se eu vou machucar, eu vou ferir alguém, alguma situação, vou atrapalhar o caminho de alguém, né? E essa que eu acho que é a grande sacada que Jesus traz, nos autoconhecer, né? Saber o que a gente é, como a gente é, o ego, a alma, o psique, a consciência que a gente tem que está aqui na Terra, essa vida que a gente está levando aqui, e o que a gente pode fazer para. Eu não estou chamando o ego de vilão, não. Ele fez o papel dele até agora. Ele vem fazendo, vem fazendo. Agora a gente já precisa saber, ó, eu tenho que seguir as leis da existência. Se eu quero uma coisa para o outro, eu tenho que fazer para mim, né? Eu não posso fazer para os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. E isso pode ser para uma árvore, para uma formiga, para o teu vizinho, para você mesmo, para o seu pai, para o seu irmão. É sempre ficar muito atento em relação ao que a gente faz na vida e preocupado com as leis da existência. Preocupado não, atento em relação às leis da existência. Exatamente. Sabe, sabe uma Eu coisa di... que eu. Desculpa, Rodrigues, pode falar. Não, eu só ia dizer que o contexto que eu coloquei, né, abrange tudo isso que o Vladimir falou e muito mais, né? É um processo. Processo, tá? O processo é um todo, né? Aí vem os pequenos processos que envolvem esse entendimento, domínio do ego, conhecer Cristo, conhecer a consciência, né? Que é o que a gente está passando agora, né? Pode falar, Celina. Com essa estudo de mim mesma, né? Eu percebi assim que fica muito fácil, tá muito fácil para mim ter Alzheimer ou aquela outra demência. A pessoa que não consegue fazer essa virada de consciência, eu acho que ela fica demente. A Celina deve explicar isso melhor. É interessante. Outra coisa também é a depressão, né?
eu atendo bastante pessoas, né, e algumas senhoras, elas têm depressão. Por quê? Porque ela não tomou conta de si, de sua mente, né? Mas, Livro é, atrás. linhas atrás, né? E as energias, né? As energias geradas pela consciência egóica, o resultado dela, né, é disfunção psicótica, disfunção emocional, doenças, né? Problemas nos órgãos, enfim, diversos problemas. E isso tá claro, né? É o impulso egóico, resultado de impulso egóico. É o salário, vamos dizer assim, é o salário, é o resultado do projeto, né? Como é que se resolve isso? Dá para resolver? Dá, né? Mas tem um trabalho a ser feito. É, e é nesse sentido também que eu entendo. Eu peço desculpa aí pelo o ocorrido aqui, que não me ocorre essas coisas, mas eu fui tomar água fora da hora, né? E eu tô com a casa cheia de neto aqui, isso é aquele negócio, né? Então, por isso que eu tô sem a imagem. Mas eu queria participar um pouquinho disso aqui. Você observa que o Cristo veio para nos ajudar, para nos ensinar, dar os passos para a gente vencer, são os impulsos egoístas, possessivo protetor, que é oriundo direto do ego, né? Então, e eu vejo o seguinte: nós estamos no trabalho de desprogramação da nossa mente. A nossa mente está totalmente programada com esses impulsos descontrolados. E nós trabalhamos a vida inteira com isso. Desde que nós nascemos, nós herdamos a consciência dos nossos pais, já com esses impulsos, trouxemos na bagagem da nossa alma mais desse conhecimento, desses impulsos desordenados, e nós estamos lidando com essas coisas aqui. Então, o trabalho que nós estamos fazendo é o trabalho de desprogramação da nossa mente. É por isso que o Cristo fala que isso requer paciência e tempo. O trabalho ele é de persistência, né? É de muito persistência. Não esmurecer por nada, convidado pelo nosso íntimo, do nosso ego, nós somos convidados sempre a paralisar, a parar. Mas porque isso está incomodando essas coisas velhas, essas programações velhas, que sempre dirigiram a nossa vida, e elas estão perdendo as forças, o governo, e por isso a gente vai ser mais atacado por elas. Porque agora a nossa psique está vendo que elas não têm importância, aí é onde ele fala, aí é que a luta vai ficar mais aguda. É onde as coisas egóicas elas vão aparecer mesmo. Elas vão aparecer para mostrar para a gente que a gente ainda está precisando curar. Quando a gente sossega, fala assim, eu estou bem, ainda bem que eu estou aqui, daqui um pouco vem uma prova bem clara para a gente, para mostrar que a gente tem tudo, já fez tudo, menos controlar esses impulsos. Controlados os impulsos, a nossa vida vira o reino dos céus na terra. Aí nós nos tornamos canais de expressão da consciência divina. Então, é só isso que eu queria dizer, que realmente esses impulsos desordenados que sempre conduziu a nossa vida durante sei lá quantas encarnações, mas eu acredito que até agora, e que tem controlado o nosso viver, a nossa luta, e a gente tem sentido dificuldade de sair dessa programação do automático. Mas nós temos que tirar do piloto automático e passar para o manual. É só isso. Lembrando que o próprio Mestre Jesus, como ser humano, tinha o seu ego, e já iluminado, o ego dele chegou a agir algumas vezes, né? Colocando ele em algumas situações. E que é natural, o ego é natural do ser humano. E é por isso que é difícil esse objetivo, esse propósito que é colocado na nossa vida na Terra, por isso que é difícil da gente transcender o ego, né?
Por isso é que a gente precisa conhecer, ver quando ele está mandando os impulsos errados e tal, e começar a sempre ficar como ter como linha de direção as leis da existência. Celi, Deixa eu só me despedir aqui, Rodrigo. Oi. Uma boa noite a todos aí, até amanhã, viu? Se Deus quiser. Boa noite, Vladimir. Oi. Boa noite, Rodrigo. Nelva, boa noite. Celi, eu fiz uns apontamentos, né, sobre a Ai, purificação. ô Rodrigues, eu do- fiz uma apostila daquilo, só que eu É, ainda não estudo. eu fiz uns apontamentos bem claros, bem objetivos. Fiz É, um estudo sobre o ego e o eu indivíduo, vi. né, a criação dos dois, e fiz a correlação também. Se você quiser Aham. esse material, eu te envio ele, tá bom? Ele está em PDF. Não, então, eu mandei, eu fiz uma apostila, eu já fui lá, pedi para eles, porque eu não gosto de ler em PDF, eu pus no papel. Eu tô lendo, é muito legal, muito bom. Tá ajudando, Beleza. tudo ajuda, né? Beleza. Obrigada, Rodrigo. Vamos lá, Solange? Vamos. Não, eu posso fazer umas colocações? É, alguns anos atrás, eu estava numa situação bastante negativa, tinha muita raiva, muita tristeza, muito ódio, e eu estava profundamente doente. Mas veio, eu meditava bastante, era até perigoso pelo nível de energias negativas que eu tinha. Mas aí veio assim a necessidade, eu senti necessidade de fazer muito perdão. Por isso que eu falo que ter uma técnica de fazer perdão, seja o Ho'oponopono, seja outras técnicas que eu conheço, e eu fui fazendo para sair daquele estado muito negativo que eu estava, porque aquilo é energia, e eu senti aquela energia nos meus chakras, no meu corpo, e eu fui fazendo sistematicamente. Nesse ponto, eu sou bastante resiliente e diligente, então eu fazia todos os dias o perdão e meditava. Fazia perdão, fazia cura em mim, meditava, fazia. E fui fazendo isso sistematicamente durante pelo menos um ano, direto. Aí, quando cheguei num ponto em que havia realmente diluído, dissolvido aquela raiva, aquela tristeza que eu tinha, assim, realmente foi se dissipando, dissipando, exatamente com o perdão, com a meditação, com cura em mim. E aí, depois de um ano, o meu problema de pressão, que eu tinha picos de pressão alta, normalizou. Não precisei mais tomar nenhum tipo de medicamento. E foi muito interessante porque naquele momento em que eu percebi que aquela carga emocional negativa tinha sido dissipada por esses três fatores, pelo perdão sistemático, pela meditação e por começar nesse estado assim de menos raiva, eu começava a ver as coisas de uma maneira muito mais tranquila. E aí veio um momento em que as pessoas vinham e me contavam as coisas. E aí eu falava assim, contavam e me perguntavam assim, o que que eu achava daquilo. E aí, naquele instante, depois desse processo, é que veio você, eu observar os fatos e me encontrar trabalhando na frequência da neutralidade, que é um passo antes da aceitação, que é 350 Hz. E aí é aquela questão. Eu já não brigava, não, as coisas não se atinavam na minha vida mais para
provocar algum tipo de reação, porque a emoção é que causa exatamente os problemas do nosso corpo. Então, foi um momento bastante interessante que quando chegou aquele momento em que as pessoas falavam as coisas tal, e eu dizia, tá tudo certo, eu não brigo com mais ninguém, não me importa mais o que o outro diga, simplesmente porque aquela situação que se apresenta na vida daquelas pessoas que me perguntavam era porque elas tinham energias que correspondiam àquele processo e chegava então à consciência delas. E aí a gente começa, aí foi esse processo de realmente ir melhorando. A gente tem que chegar a um ponto importante de reconhecer, primeiro, que eu tinha um problema e, segundo, combater ele. Então, é esse processo que a gente, assim, naquele momento que eu falei, tá tudo certo, não tem nada, não há nenhum problema naquele fato que seja positivo ou negativo, aquilo só estava na realidade das pessoas, simplesmente porque elas tinham energias que acabou, é como sobre a onda, colapsando a onda e gerando um fato pertinente à energia daquelas pessoas que estavam naquela situação. E aí que esse afastamento, essa não queria mais olhar para os fatos e me conectar. Isso é o ponto de virada de todos nós, aceitação. Você olha para a vida e realmente não tem mais aquele apelo, você não responde mais aquele apelo emocional de todas essas notícias negativas. Você vai se acalmando. Então, quando você olha para um fato, aceita. Mas é um processo, uma vibração que exige que a gente realmente medite muito e tenha uma técnica de fazer perdão. Isso que a Celina é, é, é interessante como é que as coisas são, né? A Celina ela tem um processo, eu venho observando que ela tem um processo despertar, né, de consciência que vem em outra, é que eu vou dizer assim, vem em outras ramificações. Ela vem no processo de Ho'oponopono, liberação, né, de perdão e tudo mais. Isso acontece comigo, Celina, de outra forma. Como eu me ative, né, as cartas, né, essa é a minha ferramenta que eu trabalho, e eu não estou aqui de forma alguma, né, reprimindo a da Celina, tá, irmãos? Ela tem o processo dela, né, Cristo trabalha com ela do jeito que ela entende, e tá perfeito, tá tudo certo, cada um do seu jeito. Mas comigo, esse mesmo processo que ela está falando aí, eu adotei a mentalização, né? Ou seja, eu decoro textos da carta, eu leio a carta e eu fico confrontando o meu ego. Quem é que está fazendo isso? Do jeito que ela falou que ela pensa aí, né? Que ela age, eu faço da mesma forma. Só que eu uso o contexto da carta porque é esse instrumento que está realmente fazendo efetividade na minha vida. Entendeu? Mas assim com todos vocês, né? Cada um do seu jeito, vai dar certo, né? O importante é que a gente confronte isso, entenda que tem um processo acontecendo, né? E entender que o ego es- sempre vai querer tomar a dominação, né, do momento. Sempre vai querer dominar, né? Se a gente perceber isso a tempo, né? E como é que eu percebo? Eu percebo porque eu leio a carta, eu fico memorizando, decorando textos, né? Eu fico
São os meus gatilhos. E aí pá, acontece, né? Com ela acontece diferente, mas tá tudo certo, entenderam? É assim que acontece, pelo menos comigo, né? E parabéns a Celina aí pelo processo dela também, né? Vamos lá? Vamos. Repito de outra maneira para ganhar sua atenção. Se você continuar no nível atual de pensamento e funcionamento humano, somente experimentará seu nível atual da existência humana. Você será obrigado a trabalhar duramente por uma vida mesquinha, marcada por inúmeros problemas, tais como a pobreza, a saúde precária, os vícios, imobilizado pelo medo desmoralizante, exposto a ataques mal intencionados de todo tipo. Suas condições atuais o sobrecarregarão até que você compreenda como mudá-las. Esta é sua oportunidade de ouro para assumir as rédeas de sua vida, como nunca o fez antes, tomando o controle dos seus pensamentos e emoções, seus impulsos elétricos e magnéticos, que são o molde de suas experiências futuras. Pois você é como um ceramista que possui argila e diariamente molda vasilhas e utensílios para seu uso. A consciência é a argila, a substância com a qual você cria a sua vida, a cada condição relacionada a ela. Você sozinho molda a sua vida na forma que ela tem. Através de seus pensamentos, você pode mudar seu futuro pessoal. Se levar em conta as minhas palavras, compreender suas verdadeiras origens, acreditar nelas e utilizar este conhecimento em sua rotina diária. Você pode afetar seu ambiente, seu lar, sua família, seu trabalho, as pessoas com as quais se relaciona, assim como também as plantas, os animais e o clima. O que você mantiver firmemente em sua mente é o que exteriorizará. Portanto, é crucial para o seu desenvolvimento espiritual e para o seu desenvolvimento pessoal humano que compreenda plenamente tudo o que estou tentando ensinar a você. Não pense que estas cartas que apresento são demasiado difíceis de compreender, passando em seguida para uma maneira mais fácil de encontrar a felicidade. Creia-me, não há verdade nem caminho mais fácil para encontrar o equilíbrio e a felicidade que você procura, porque minhas palavras escrevem a verdade universal da existência e da vida, com a qual você está atualmente construindo ou destruindo sua vida. Tá? Eu não sei para vocês, mas para mim, cada vez mais, né? Absorvendo as cartas. Quando eu leio isso aqui, parece que eu tô assim, apostando um bilhete de loteria que eu vou ganhar milhões. Eu tô numa empolgação assim, esperando o dia do sorteio, né? Não sei, eu fico tão é, empolgado mesmo, assim, entusiasmado quando eu leio isso aqui. Porque Cristo está dizendo, se você fizer, você seguir a receitinha, não tem como não dar certo. Vai dar certo, você vai transcender o ego, né? Você vai chegar no reino dos céus. É maravilhoso demais, né, irmãos? Maravilhoso demais. Muito empolgante. Pode ir, Solange. Ao mesmo tempo, você pode ter certeza de que nunca poderá criar novas condições para você mesmo até descobrir por que e como criou condições negativas e destrutivas no passado.
Tudo o que você vive neste momento foi criado e colocado em movimento com pensamentos, palavras e ações no passado, de modo que não se ressinta com suas circunstâncias atuais, uma vez que você mesmo as criou. Seja sensato, leia estas cartas e dedique toda a sua força e vontade para descobrir os meios que você usou no passado, em sua ignorância, para estragar a sua vida. Em seguida, tome as medidas necessárias para purificar a sua consciência. Talvez você se pergunte: por que devo purificar a minha consciência? Eu digo: você nunca semearia um campo de milho sem primeiro arar a terra e usar o maquinário para aplainá-la e espalhar o fertilizante. Se por ignorância você semear entre as ervas daninhas, em solo cheio de torrões, ou deixar de colocar o fertilizante, sua colheita será escassa e desigual. É a mesma coisa quando você mistura em seu terreno pensamentos egoístas e vive exclusivamente do seu conhecimento, força e vontade humanos. Você fica limitado em tudo o que faz e, inconscientemente, você cria circunstâncias que limitarão a colheita de seus esforços. No momento em que você perceber de onde realmente veio, busque o poder sobre o qual você se apoiar para que possa realizar todas as coisas em suas vidas. E tome medidas urgentes para limpar as ervas daninhas e assim purificando o solo de sua consciência. Atrairá o poder que impregnará e fará prosperar as suas experiências e atividades diárias. Você viu aqui logo acima que ele fala para buscar o poder sobre o qual você se apoiar para que possa realizar todas as coisas de sua vida. Então a gente tem que tomar cuidado no que a gente está se apoiando, né? Que aí pode ser nosso ego, né? A gente, vamos supor que é muito uma Pode, coisa, mas é o ego, né? pode Um ser, não. exemplo bom Ou é o É, ego né? ou é a consciência. Ou é a consciência egóica ou é a consciência divina. um exemplo bom é fofoca. É, Ah, é É, bom dar nome aos bois. Quando a gente fofoca, fala do outro, você cria divisão. E Deus é unidade, é, unicidade. Quando a gente faz, critica, acredito. julga, então assim, a gente tem que tomar extremo cuidado, porque facilmente a gente se coloca em ficar dando opinião acerca das atitudes do outro. Então a gente tem que aprender a nomear esses torrões, essas ervas daninhas, crítica, fofoca. É muito importante a vou te gente. ajudar. Vou te ajudar, Celina. Crítica, sarcasmo, julgar, denegrir, gerar inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, roubos, falsidades, relações desonestas e difamação. Só isso. É a próxima. Mas é importante mesmo, assim. Eu percebo que no estado em que eu tô, quando eu faço algum comentário negativo, meu Deus, vem uma. Nem sei o que vem, mas atrapalha o dia. Olha, É É porque a gente não tem rápido. consciência disso, né? Então a gente já vê na hora, né? Que a E gente... aí, são energias criativas, né? Vai acontecer alguma coisa. Mas se cancela na hora, em algum lugar aqui eu já li. Que quando acontece isso, para a gente cancelar na hora isso, sabe? Já colocar uma outra é, coisa, limpar aquilo, já colocar uma coisa boa, que aí você não vai criar nada daquilo, né? E a gente, sim. essa consciência a gente está tendo, né?
Então, isso é muito importante, né? Mas não é uma semeadura, não é uma criação. Dá para Mas não voltar. deu tempo, porque você já corta. Você já cai a consciência que aquilo lá. Opa, Não, não é isso. se você não concluir, né? Beleza. Se você parar, beleza. Mas se você concluir, já Não, mas semeou. mesmo você concluindo, mas tomar consciência na hora, A Uh-uh. semeadura é mais Negativo. diluída. Eu sei não, eu acho que não, porque ó, Cristo, um ex- Jesus, né? Jesus amaldiçoou a figueira lá. mas ele mudou na hora? Ele desamaldiçoou na hora? Não, ele deixou, né? Esse que é, essa linha de pensamento, ela é questionável e eu, né? Pela lei da existência, acho impossível isso acontecer. Eu, né? Não, mas Acho. olha, pensa assim, tudo é energia, eletricidade. Você emanou, vamos supor, eu pensei mal de você agora. Mas aí caiu minha ficha que não. Como que eu pude pensar mal dele? Eu entendo que é a consciência que você tem na hora. E na hora eu já penso, abençoado, um exemplo, tá? Eu entendi que você. Cancelei aquela energia negativa que eu emanei para você. Eu acredito assim, não sei. Você Eu cancela, também cancelou. não. Não é o Mas arrependimento, a lei da arrependimento, existência não é assim. arrependimento. É, é isso que a Helenice colocou. Se você se arrepende, 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 De cara, verdade, né? Com é, consciência, porque não adianta arrepender, mas é tudo mentira, entendeu? Mas o que que é arrependimento? É é você você. tomar consciência, não é? Não, Correto, do que é correto. não. O que que é? Arrependimento é mudar de direção. É porque você tomou consciência que aquilo estava errado. Mas o que você já semeou, não tem como voltar, não Mas se dá. você fizer na hora, eu tô falando, Eu entendeu? Na hora que entendi, você fez Solange. o ato. Eu entendi, Solange. Eu entendi o que você quer dizer. Você está dizendo que você fez e na hora você se arrepende. Mas se arrepender é mudar, você não vai mais fazer. Mas o que você já fez está semeado. Pelo menos eu. Não. Ah, pode falar. Não, eu só estou dizendo que pela regra, né, pela lei da existência, né, a regra está clara aí. Uma vez Mas semeado. Peraí, ó, quem que lembra? Nas cartas tem algum lugar que fala isso. é, Tem Ninguém. sim. Cristo fala, se Tem, eu não sei você onde é também, Vocês não mas sabem tem onde sim. está isso? Não, ele fala do Ninguém. arrependimento. Ele fala do Não. Não, arrependimento. ele fala de você, no momento, você É, ele perceber e fala isso que eu tô mudar. falando. Mas é no Ele fala, momento, mas. Tá, vamos usar o texto lá. Vamos ao texto. Onde é que é, Roberto? O texto. procurar aqui. Ele fala sobre mudar a causa, né? Você não tem sim, mais o efeito. é, Vou ver se eu No consigo. momento que acontece, né? Não, ele não especifica no momento que acontece, ele só diz que Você se não você sabe onde mudar, está? Que lugar que está? Das eu vou cartas? procurar Eu aqui. acho que é na carta. Eu acho que é na carta 8. Ou é no nas. guarda. Isso é no guarda. É aquele texto do arrependimento, 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 Roberto? É Não. esse? Não, Eu né? acho Não. que não chega a ser esse, porque ele fala sobre você mudar, né, a causa. Você mudar a causa, você não pode continuar tendo efeito. Isso. Mas eu não sei exatamente, porque não consigo lembrar todas as palavras, né? Peraí, só um pouquinho que eu estou procurando aqui. Mas você lembra disso? Eu lembro, eu lembro. Eu só não entendi. Não tô. O raciocínio, né? Não foi, o meu não foi dessa forma. Uhum. Peraí, que são poucos textos de causa e efeito aqui. Onde há perdão. Onde há perdão, onde não há perdão, há retribuição sob a forma de causa e efeito. Tá por aqui? Essa aí tá na 4, não é? Acho que não. Essa aqui está nos textos complementares. Isso. Ele diz assim: é,
É naquele texto do Saddam Hussein, né? Textos Onde não há complementares? perdão completo, total e amoroso, dissipa as energias violentas. Olha, aqui faz um pouco de sentido, né, o que a Solange está falando, ó. Onde não há perdão, texto complementar, página 109. Onde não há perdão, há retribuição. Deixa eu ver se é sobre o Saddam Hussein. Deixa eu ver. É isso mesmo. Sobre o World Trade Center, né? Aquele caso lá do Bin Laden. É, onde não há perdão, há retribuição sob a forma de causa e efeito. O perdão completo, total e amoroso dissipa as energias violentas do ódio. Sem o perdão, elas ganham forças a partir do ressentimento contínuo para com o oponente. Mas não é disso que ele está falando, né? É, Que a gente carta está. 3. Carta 3. É, página 101 ou 102, deixa eu ver aqui. Página 102. Qual é o parágrafo aí? O primeiro parágrafo eu sei, o segundo é nenhuma outra salvação. No terceiro, o que você deve entender é que, seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, este é um erro humano, posto que a lei de causa e efeito é imponderável e é uma característica natural inerente e intrínseca da existência. Não se pode separar os efeitos da causa, e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Esta é a verdade em cada nível de seu ser. Beleza. Então, o que que ele está dizendo aí? Ele diz primeiro que não se pode apagar os efeitos da causa. Uma vez que você causou, o efeito virá. Agora, se você se arrepende e muda de atitude, aí os efeitos, né? Os efeitos, ó, é, pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Então, assim, se você mudar a causa, beleza, sem efeitos. É isso que ele está dizendo. Eu entendo assim, né? Porque isso vai contra a própria lei da causa e efeito. E ela é imponderável, acabou. Você não pode separar os efeitos da causa. Se está tendo um efeito hoje é porque teve uma causa no passado. Ah, E nem se pode apagar a causa, ou seja, é possível apagar a causa. ele está dizendo que não se pode. Então, nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Exato. Você apaga a causa, não tem mais efeito. É isso que ele está Exato. dizendo. Isso. Mas o que é apagar a causa? É não cometer mais, é não semear mais daquela forma. Bom, aí é não causar mais, né? Mas apagar a causa Sim. fica uma ideia dúbia aí, né? Até quando a gente passou por esse trecho aqui, eu grifei a palavra apagar a causa. É, Como exato. que a gente pode Bom, apagar a causa, né? Porque aí o que a gente pode fazer eu acredito, é ressignificar o passado. Você tem uma Isso. discussão lá com seu irmão, brigou com ele, não fala mais com ele até hoje. Por quê? Porque ele falou um negócio, ele teve uma opinião, ele teve uma ideia, né, diferente da sua. E aí vocês não se falam mais. Se você ressignificar o motivo, né, que levou vocês a não se falarem mais, pode acontecer de mudar o efeito. Porque, concordo, né? Porque assim, a gente tem aquela concordo. ideia, não, poxa, ele foi rude, ele foi mal, ele roubou o meu dinheiro, ele passou a perna, né? Enquanto a gente tem esse conceito, né, do passado, a gente está mantendo o efeito. Enquanto a gente mantém aquela causa, mantém o efeito. Quando a gente muda a causa, fala, não, acho que não foi bem assim, ele estava precisando, ele estava necessitando de dinheiro, estava com problema lá com a família. Foi por isso que ele fez aquilo que fez e, poxa, hoje ele está bem, eu também estou bem. Então a gente ressignifica, a gente apaga a causa que trouxe a esse efeito hoje. O E efeito a do partir passado. desse momento da ressignificação, não vai mais acontecer o efeito.
Exato. Aí você vai Mas o telefonar que para foi, ele. mas a causa passada, todas as causas passadas terão efeito. É isso que eu estou querendo dizer, né? Sim, mas quem Você dá a apaga do causa, ponto, você apaga do ponto de decisão para frente. Isso aqui é arrependimento. Você muda, né? a partir de hoje, né? Exato. Vai ser a partir, porque até ontem você não falava com ele. A partir de hoje você liga para ele e fala: meu irmão, entendo o que você fez, tá tudo bem, tá tudo certo, deixa para lá. E aí, ressignificando, não continua mais aquele efeito, Concordo. né? Dali para Então, eu acho que a ideia é essa, de apagar a causa dessa forma. A causa, né? Até ontem a causa era uma. Você achava que ele te roubou. uma causa e os efeitos, né? Aí não falava mais com ele, ficou aí 10 anos sem conversar. Ou a partir de hoje mudou a causa, você entendeu? Ele contou para você, ou ele telefonou para você: irmão, quando eu peguei aquele dinheiro da nossa sociedade foi porque eu estava precisando, meu filho não estava legal, não sei o quê. Você entende, ressignifica aquela causa, apaga aquela causa. Se torna uma coisa diferente. Um efeito diferente vai acontecer. Vocês vão voltar a se falar, para até ser sócio de novo, sei lá. Entende? Eu acho que Perfeito. isso que é apagar a causa. Então, Mas o que a Solange estava dizendo não era, era mais, coisa ela disse que recente. era uma coisa assim, ah, eu soltei, já semeou, ah, me Na hora, arrependi, eu me na arrependi, hora. beleza, ok. Aí veja bem, você pode ressignificar, pode, apagar, pode, mas é apagar do ponto que você está para frente. Aquela semeadura que você fez vai acontecer em dias futuros, não importa quando vai ser. Pode Então, demorar O 10 que anos. ela está falando? mas você neutralizei, eu neutralizei na hora ela. Ela está Entendeu? querendo dizer, o que eu estou entendendo é que ela está querendo dizer que isso pode ser neutralizado uma vez que semeado. E eu Então, não porque entendo assim, assim. veja bem, Que a volta do processo pode ser modulado, modificado, até mesmo dissolvido grande parte. Aquilo que Entendi, você emanou, qual voltar, não volta com juros. entendi. porque Eu assim, concordo. Aí, Celina, eu concordo. Desse ponto de vista, eu concordo. Eu acho que é plausível. então, mas você Mas, imagina, mas eu quero dizer para vocês o que eu quero dizer, que eu entendo que a semeadura, a colheita, ela vai acontecer. Se vai ser plena ou vai ser parcial, como a Celina acabou de apresentar, não importa, mas ela vai acontecer. então, mas você concorda comigo? Se você colocar lá o caroço de manga hoje na terra, hoje de manhã, e hoje à tarde você fala: eu não quero manga, vai lá e retira o caroço da terra, você não vai colher manga. Porque para você colher Concordo. manga demora um tempo. Você não pode plantar hoje e colher hoje. Karma imediato é só no Instagram que a gente vê. O motoqueiro chuta lá o retrovisor e bate no carro da frente. É karma imediato, né? Que os caras ainda tiram o sarro. Tá bom, esse pode ser, mas no caso, né, desse arrependimento, fala: puxa, não. Não, a gente cobiçar uma mulher, uma coisa bem, né, do dia a dia do homem. Ver uma mulher bonita e fala: nossa, que avião. Aí na hora cai a ficha: pô, peraí. Aí a psique fala pro ego: ô meu, se liga, não pode falar assim mais. Tá errado. Agora a gente é estudante das cartas de Cristo. Fala: puxa, é verdade, tá certo. É, desculpa aí. Foi mal. Minha irmã, né? Não vou julgar, né? Nem positivamente, nem negativamente. E aí esse plantio não vai gerar uma colheita desastrosa, né? Por essa atitude. É, eu É, falei assim, né, pode assim, em sequência, já cai a ficha na hora, né? no caso da fofoca, né? Vou contar, mas Fofoca, esse não, exemplo melhor que você não. deu. Seria como se a energia não consegue chegar lá, atingir o outro, ela para no meio do É, caminho, porque você já outra mudou vez. ela, já cancelou e mandou outra coisa para o indivíduo. Pensei Isso, mal de alguém, na hora já tira aquele pensamento e utiliza manda Beleza, amor para a assim. beleza. pessoa. Eu estou,
eu estou Obtido. repensando, eu vou, eu estou repensando meu conceito, tá bom? É, Mas vocês me convenceram até certo ponto aí. Faz isso sentido. depende, acho que, da atitude, né? Você enfia a faca É, os, no os coração de uma exemplos, pessoa, não tem os jeito. exemplos que você usou são bem convincentes, né? Porque eu plantei a semente e vou lá e arranco ela no outro dia, com certeza eu estou mudando, né, a realidade Vai do mudar a plantio. realidade. Então, mas tem coisas Olhando por esse assim que prisma. não. Você pode até se arrepender amargamente, mas depois que fez, às vezes não tem volta. Você der um tiro numa pessoa, matar a pessoa, você fala, meu Pois Deus, o é. que foi que eu fiz? Aí Então, você assim, já era. aí a gente vai entrar na questão de qual é o tipo de semeadura, né? Porque É, se eu der um tiro em exatamente. alguém e É. matar o cara, foi aí. Me Não tem mais arrependi, jeito. Não tem volta. Eu mas acho eu que vou pra cadeia. Eu acho que não é só o tipo, a energia atingir a pessoa de alguma forma, né? Acho que quando você ainda consegue neutralizar, ela não teve a força para causar algum mal na pessoa, seja de um tiro, ou seja de apenas de um mal-estar, de você desejar que ela se sinta mal, né? Acho que a questão é, claro que um tiro você não neutraliza, é uma situação mais uma coisa de você pensar ou mandar, tomara que caia, alguma coisa nesse sentido, né? Antes de você pensar aquilo e rapidamente falar, nossa, peraí, não é assim, peraí. É. Então, acho que tem essa coisa de A não sua chegar colocação no ficou, outro. a sua colocação foi maravilhosa. É a questão da energia, né? É É, qual a energia que você, a quantidade de energia que você colocou naquilo, né? isso, Ficou melhor, Denise, isso aí, ficou bom. obrigada. Bom, eu vou sugerir para a gente voltar amanhã aqui nessa frase. Ao mesmo tempo, você pode ter certeza, porque aqui a gente entra na parte 18 da carta 6 e a gente já está com mais de 1 hora e meia de, de reunião. Pode ser? Pode sim. Então, é o último parágrafo da 218. É, Bom, Oh, muito bem. Então, até amanhã, pessoal. até Até amanhã. amanhã. Gratidão, Até consciência amanhã. divina, gratidão. Gratidão. consciência de todos. Até amanhã. Até Tchau. Até amanhã. amanhã. Tchau.